Era o cheiro. Foi isso que me desfez primeiro. Madeira serrada, cimento seco, aquele calor de tarde que ficava guardado dentro do baú como se ele também tivesse saudade. Eu estava parada na varanda do meu avô, segurando o baú de cedro que ele tinha feito para mim quando eu tinha 10 anos, e a porta da frente estava trancada com uma fechadura nova. Meus pais tinham trocado antes mesmo das flores do caixão murcharem. Acharam que tinham pego tudo: a casa, os terrenos, as contas no banco. Cada pedaço de uma vida que António Rezende passou 60 anos construindo. O que eles não sabiam é que ele tinha-me deixado um fundo fiduciário irrevogável, com um valor que eu não vou revelar agora. E fico feliz que eu tenha guardado esse segredo. Porque o que aconteceu 7 dias depois mudou tudo o que eu achava que sabia sobre a minha própria família. E o pior é que nenhum deles imaginou que meu avô estava construindo uma última coisa antes de morrer. E essa coisa era para mim. Agora me deixa de contar como tudo começou. António José Rezende ergueu a Rezende e Filhos Construções com uma caminhonete velha e um conjunto de ferramentas emprestadas. Tinha 22 anos quando levantou a primeira estrutura de uma casa no Vale do Rio Doce. 25 quando contratou sua primeira equipe. Quando chegou aos 50, a empresa tinha construído metade dos imóveis novos entre Juiz de Fora e Barbacena. Ele vendeu o negócio aos 72, mas ficou com os terrenos e com o escritório, um galpão de bloco na Rodovia Federal com o nome dele pintado na fachada em letras que ele mesmo fez com molde de papelão. Eu cresci naquele escritório. Todo verão, desde os 14 anos, eu sentava na mesa de metal do fundo e fechava os livros dele. Notas de madeireiro, faturas de concretagem. O cheiro de serragem estava em tudo, doce e quente, igual ao próprio homem. Meu avô me ensinou a ler um balanço do mesmo jeito que me ensinou a medir uma tábua. 2 vezes, com cuidado, porque erro custa dinheiro e confiança custa mais. Quando veio o diagnóstico de Parkinson, já em estágio avançado, já progredindo rápido, fui eu quem passou a ir até a casa dele toda manhã. Eu ajudava ele a comer. Eu lia o Tribuna de Minas para ele em voz alta. Conciliava as contas dele na mesa da cozinha, enquanto ele cochilava na poltrona reclinável. Meus pais estavam ocupados demais. Era sempre isso. Minha mãe, Marlene, tinha os próprios motivos para ficar longe, mas eu ainda não entendia isso direito. Meu pai, Eduardo, aparecia de vez em quando nos domingos e ficava parado na soleira, igual a alguém visitando um desconhecido. 3 anos eu fiz isso. 3 anos servindo sopa, organizando documentos fiscais, vendo o homem mais forte que eu já conheci encolher dentro da própria cadeira. No dia antes de ele morrer, ele pegou minha mão e colocou nela o relógio de bolso dele. Prata maciça, gasto de tanto uso. Ele disse: "Guarda o tempo para mim, filha." Desde então, carrego no bolso do casaco todo dia. O velório foi na Igreja Batista Central de Juiz de Fora. 200 pessoas nos bancos. Carpinteiros antigos que tinham trabalhado nas equipes do vovô. Vizinhos, a senhora da ferragem que vendia pregos para ele há 40 anos. Eu sentei na terceira fila, não na primeira. Marlene organizou o lugar de cada um. Ela ficou lá na frente, com um vestido preto e o colar de pérolas da mãe dela, recebendo condolências como se tivesse ganhado esse direito. Antônio queria que a gente fosse forte, ela disse para Dona Conceição, a vizinha que morou do outro lado da rua por 31 anos. Eduardo ficou ao lado dela, terno cinza, rosto cinza, mãos cruzadas. Parecia um réu esperando a sentença. Meu primo Fábio veio de Uberlândia num carro alugado. Terno novo, cabelo recém-cortado. Cumprimentava todo mundo com aquele aperto de mão de corretor de imóvel em plantão de vendas, que era exatamente o que ele era. Ninguém me pediu para falar. 3 anos ao lado do vovô e ninguém pensou em me passar um microfone. Depois da cerimônia, a recepção foi no salão da igreja. Coxinhas, suco de maracujá e todo mundo repetindo: "Está num lugar melhor." Eu estava perto do café quando ouvi Marlene conversando com Dona Conceição. Ela nem baixou a voz. Não precisava. "O vovô só tinha pena de você, Camila." Ouvi cada sílaba daquilo, por cima do barulho da cafeteira e do murmúrio de 200 pessoas fingindo que a morte é algo administrável. Não reagi.
Fechei a mão em volta do relógio de bolso dentro do bolso do paletó e apertei até a coroa de corda deixar uma marca redonda na minha palma. 10 minutos depois, o Fábio me achou perto do cabideiro. Colocou a mão no meu ombro como se a gente fosse íntimo. Escuta, prima, a família tem planos para casa. Vai ser melhor você ir juntando suas coisas do quarto do vovô. Disse isso com um sorriso, aquele sorriso de plantão de vendas. 2 dias depois do velório, fui até a casa do vovô buscar minhas coisas. A fechadura era nova, latão, ainda brilhando. Marlene estava na varanda com uma caixa de papelão aos pés. Ela disse que tinha separado o que era meu. Sorriu do jeito que as pessoas sorriem quando te entregam uma multa de estacionamento. Dentro da caixa, algumas roupas, 2 romances de bolso, meus cadernos da faculdade e o baú de cedro que o vovô tinha feito para mim quando eu tinha 10 anos. Ele mesmo tinha aplainado a madeira na oficina, tinha lixado até a textura ficar sedosa e tinha gravado minhas iniciais na tampa. Lá dentro eu guardava lápis, boletins antigos, uma foto nossa na festa do peão. A voz da Marlene era doce demais. Ela disse que a casa agora fazia parte do espólio, que ela e o Eduardo estavam resolvendo tudo, que era o que o vovô teria querido. Atrás da porta de tela, o Eduardo estava parado com uma caneca de café. Sua mão tremia. Não era de tristeza. Era outra coisa. Algo que eu só conseguiria nomear mais tarde. Ele não me olhou uma vez. Do outro lado da rua, a dona Conceição regava as hortênsias. Parou quando me viu. Ficou parada com a mangueira espirrando água, sem acenar, só olhando. E eu soube que ela tinha visto tudo. Peguei a caixa, enfiei o baú de cedro debaixo do braço. Falei que precisava do resto das minhas coisas. A Marlene inclinou a cabeça e disse que não havia resto. Coloquei a caixa no Onix e dirigi 25 minutos pela rodovia até o meu apartamento em Governador Valadares, apartamento 32, 56 metros quadrados em cima de uma lavanderia. O baú de cedro foi no banco do passageiro. Quando estacionei, olhei para o celular. Uma chamada perdida do código de área 32, sem mensagem de voz. Não liguei de volta ainda. O vovô tinha me dito para esperar. 6 meses antes de morrer, ele me chamou na oficina. Já estava na cadeira de rodas nessa época, as mãos fechadas, mas os olhos eram os mesmos, vivos, calculistas. Ele disse que precisava que eu escutasse, que eu não anotasse nada, que eu não contasse para ninguém. Aí, ele me falou sobre o fundo. Um fundo fiduciário irrevogável, constituído 15 anos antes, com uma advogada chamada Beatriz Nogueira, em Belo Horizonte. Investimentos, títulos, o dinheiro da venda da Rezende Filhos Construções, renda de imóveis comerciais que ele tinha mantido em silêncio por décadas. 110 milhões de reais. Eu era a única beneficiária. Lembro que a boca ficou seca. 110 milhões. O homem que usava a mesma camisa xadrez de algodão 3 vezes por semana tinha construído 110 milhões e não tinha falado com ninguém. Ele disse que era a vida inteira dele e que estava dando para a única pessoa que tinha merecido. Tentei discutir. Ele levantou uma mão trêmula. Disse que a Beatriz ia me contatar depois que ele fosse, que ela ia explicar o resto e que até lá eu não podia falar nada. Nem pro Eduardo, nem pra Marlene, nem pra ninguém. O resto? Eu perguntei. Ele olhou para o relógio de bolso em cima da bancada. Disse que eu ia entender quando fosse a hora. 2 dias depois do despejo, sentei na beira da cama e fiquei encarando o baú. Eu sabia do fundo. Sabia que estava seguro. Irrevogável significava que ninguém podia tocar. Nem a Marlene, nem uma juíza de inventário. Ninguém. Mas o resto eu não sabia o que era. Peguei o celular e disquei o número. Caixa postal. O escritório da Beatriz Nogueira. Por favor, deixe uma mensagem. Desliguei. O vovô tinha dito para esperar ela. Então eu esperei. O relógio de bolso ficou na mesinha de cabeceira, fazendo tic-tac. A Marlene se mexeu rápido. 3 dias depois do funeral, a Marlene entrou com uma petição na vara cível da comarca de Juiz de Fora, alegando que o vovô tinha morrido sem testamento válido, que qualquer documento, se existia, tinha se perdido ou sido destruído. Assinou uma declaração juramentada dizendo que não existia nenhum fundo fiduciário ou instrumento complementar de herança do seu conhecimento.
O Eduardo coassinou. A letra dele estava trêmula. O E do nome quase não fechava, como se a mão não tivesse força para terminar o que começou. O Fábio já estava trabalhando por fora. Descobri depois, vasculhando registros de cartório, que ele tinha iniciado a transferência de 2 imóveis do vovô meses antes do enterro. Um terreno de 5 alqueires em Barbacena, avaliado em R$ 1.540.000, e um lote comercial na Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora, valendo R$ 770 mil. As duas transferências listavam Antônio J. Rezende como cedente e Marlene S. Rezende como cessionária, com reconhecimento de firma feito por um tabelião chamado Rogério Leal. Fiquei encarando aquele nome por um bom tempo. Soube do inventário pela dona Conceição. Ela me ligou numa quinta à noite, a voz medida, escolhendo cada palavra com cuidado. Disse que tinha visto minha mãe no cartório naquele dia, que ela tinha protocolado uns papéis e que achou que eu precisava saber. Agradeci, desliguei, sentei na mesa da cozinha e pressionei as 2 palmas abertas no tampo frio. A contadora em mim entendia exatamente o que estava acontecendo. Cada dia que a Marlene avançava era um dia a menos de patrimônio. Eu podia ter ligado para um advogado. Podia ter apresentado uma impugnação imediata. Mas o vovô tinha dito para esperar a Beatriz Nogueira. Fiquei com isso por 5 dias. 5 dias olhando para o relógio e confiando nas instruções de um homem morto mais do que nos meus próprios instintos. No 6º dia, o telefone tocou. Código de área 32. Dessa vez, tinha alguém do outro lado. Mas antes de te contar sobre essa ligação, eu preciso voltar 1 ano. O vovô ainda estava vivo. Eu estava sentada na mesa da cozinha dele, notebook aberto, conciliando as contas mensais como fazia todo mês fazia 3 anos. 2 lançamentos me chamaram a atenção, R$66 mil e R$44 mil. Os 2 descritos como taxa de processamento de plano de saúde complementar. Marquei os 2. Perguntei para Marlene o que eram aqueles lançamentos. Ela estava ali, encostada na bancada, servindo suco de maracujá como se a cozinha fosse dela. Sem hesitação. Taxas de reembolso do Instituto, ela disse. O novo plano complementar tem cobranças de processamento. Já resolvi com o setor financeiro. Eu verifiquei. Tinha um código de plano de saúde complementar que batia. O layout da nota parecia legítimo. Cabeçalho, registro do prestador, data do atendimento. Deixei passar. 1 ano depois, sentada no meu apartamento em Governador Valadares, com 3 anos de registros financeiros do vovô abertos no notebook, olhei de novo. Dessa vez, filtrei por descrição e busquei a palavra processamento. 17 cobranças em 18 meses. 12 mil aqui, 8 mil ali, 6.500, 9.200. Os valores variavam o suficiente para parecer orgânico. O total era R$ 918.500. Nenhum plano de saúde complementar cobra taxa de processamento 17 vezes. Ninguém faz isso. Marlene não tinha mentido uma vez só. Ela tinha construído um sistema. Abri os formulários de autorização de cada lançamento. Todos com a assinatura de Eduardo. Firme, limpa, sem tremor nenhum. A mesma mão que sacudia o copo no funeral tinha assinado centenas de milhares de reais em transferências sem uma hesitação sequer. O telefone tocou. 5h40 da tarde. Atendi antes do 2º toque. A voz de Beatriz Nogueira era aquele tipo de calma que só vem de 30 anos entregando notícias ruins em escritórios de madeira escura. Camila, me desculpe a demora. Seu avô me instruiu a esperar 7 dias após o falecimento antes de entrar em contato. Ele deixou documentos preparados. Precisamos nos encontrar pessoalmente. É sobre o fundo fiduciário, perguntei. O fundo é o começo, ela disse. Tem mais. Ela me deu um endereço em Belo Horizonte, um horário. Amanhã de manhã, às 10. Escrevi no verso de um cupom fiscal porque minhas mãos precisavam de alguma coisa para fazer. Beatriz, falei. Minha mãe entrou com uma petição de inventário. Ela está alegando que meu avô morreu sem testamento. Houve uma pausa. O tipo de pausa que diz que a pessoa do outro lado já sabia disso. A gente fala amanhã. Traga o baú de cedro, ela disse antes de desligar. Fiquei olhando para o telefone por 1 segundo.
O relógio de bolso estava fazendo aquele tic-tic-tic em cima da mesa de cabeceira, firme como um coração que não pertencia a ninguém vivo. Peguei uma mala, joguei o básico dentro, coloquei o baú no banco do passageiro do meu Onix e fui dormir com o alarme marcado para as 5 da manhã. Belo Horizonte fica 2 horas a leste pela rodovia 116. Pela Serra da Mantiqueira, passando por cidades onde as pessoas ainda resolvem tudo no aperto de mão e num papel assinado. Meu avô era assim, recibo de cada prego, contrato para cada serviço. Uma vez, ele me chamou na oficina dele, com pó de serragem nas botas, e falou olha nos olhos. Gente mente, Camila. Número não mente. Saí de manhã sem falar para ninguém onde eu ia. 3 horas dentro do carro, pensando em cada vez que conferia as contas do vovô, em cada número estranho que eu marquei com lápis e depois deixei passar, porque tinha sempre uma explicação. Sempre. Se você já teve aquela sensação sobre alguém da sua família, aquela vozinha baixa dizendo que alguma coisa não tá certa, fica comigo, porque o que Beatriz me mostrou naquele dia provou que às vezes o número não mente, mesmo quando a pessoa mente na sua cara. O escritório dela ficava no 2º andar de um sobrado reformado na rua Halfeld. Estantes do chão ao teto, cadeiras de couro, uma mesa com um abajur de bronze que provavelmente custava mais do que o meu aluguel. Beatriz tinha uns 65 anos, cabelo prateado preso atrás, óculos de aro dourado, mãos que se moviam com precisão quando abriu a pasta. Seu avô me contratou há 15 anos para criar e administrar o fundo fiduciário, ela disse. Mas 2 anos antes de falecer, ele me pediu uma coisa incomum. Me pediu para contratar um contador forense. O nome dele era Cláudio Farias. Ela deslizou o relatório pela mesa até mim. 47 páginas, encadernado com anexos. Abri e a contadora dentro de mim assumiu o controle. Meus olhos correram pelas colunas antes que meu cérebro conseguisse acompanhar. Marlene tinha transferido R$342 mil das contas pessoais do vovô para 3 contas separadas ao longo de 28 meses. Uma no nome dela, uma no nome do Eduardo, uma em nome de uma empresa fantasma chamada Resende Participações Limitada, com Marlene como única sócia. O mecanismo era elegante, de um jeito que me deu náusea. Nomes de fornecedores falsos, notas fiscais falsas, documentos gerados num computador doméstico com metadados que coincidiam com o notebook da Marlene. 17 cobranças de taxas de processamento do INSS foram só o começo. Tinha também avaliações de manutenção de imóveis, honorários de consultoria de inventário e uma cobrança recorrente, com o rótulo de coordenação de enfermagem especializada, que ia para uma caixa postal registrada no escritório de Cresce do Fábio. Seu avô não conseguia detê-la, disse Beatriz. Quando Cláudio terminou a auditoria, o Parkinson do Antônio já tinha avançado, a ponto de ele não conseguir mais assinar documentos nem testemunhar. Ele não tinha como enfrentá-la na justiça. Ela fez uma pausa curta, mas ele podia preparar alguém que pudesse. Beatriz deslizou uma segunda pasta pela mesa, mais fina, 6 páginas. Um cabeçalho de laboratório que eu não reconheci. Seu avô pediu esse exame há 18 meses, ela disse, juntando as mãos. Um suave bucal que ele forneceu ao médico, comparado com os registros médicos do Eduardo, de um exame de rotina. Ela me deixou ler. O resumo tinha 3 linhas. 3 linhas que reorganizaram tudo o que eu achava que sabia. Eduardo Alves Rezende não era filho biológico de Antônio José Rezende. Probabilidade de paternidade, 0,01%. Beatriz falou com cuidado. Sua avó Neuza estava grávida quando ela e Antônio se casaram. Antônio sabia. Neuza confessou antes do casamento. Ele se casou mesmo assim e criou Eduardo como filho. Fiquei olhando para aquele selo do laboratório. A sala estava muito quieta. Antônio nunca guardou rancor do Eduardo, continuou Beatriz. Ele amava seu pai. Mas 3 anos atrás, quando Marlene começou a mover o dinheiro, Antônio percebeu algo que não tinha querido encarar. Eduardo sabia. Tinha sabido desde os 18 anos. Neuza contou a ele no leito de morte. E Marlene descobriu o segredo logo no começo do casamento. E usou isso como arma. Perguntei como.
Beatriz disse que era chantagem pura. Toda vez que Eduardo hesitava, toda vez que questionava algum documento que ela colocava na frente dele, Marlene lembrava que um telefonema bastava para revelar ao mundo que o único filho de Antônio Rezende não era filho de sangue. Eduardo assinava o que ela pedia, porque tinha pavor de perder a única identidade que conhecia. Coloquei a pasta sobre a mesa. Fiquei olhando para o nada por um segundo. Meu pai não era filho biológico do meu avô, mas o vovô tinha escolhido ele assim mesmo. Tinha escolhido se casar com Neuza. Tinha escolhido criar Eduardo, dar o sobrenome, a empresa, 40 anos de paciência. E Eduardo pagou essa escolha, entregando as chaves para uma mulher que esvaziou a casa, enquanto o velho ainda respirava. Beatriz perguntou se Antônio tinha me dado um baú de madeira. Cedro, aplainado à mão, mais ou menos desse tamanho. Ela abriu os braços, mostrando as dimensões exatas do baú que estava no meu banco do passageiro. Eu só balancei a cabeça. Ela disse para eu verificar o painel do fundo, que havia um fundo falso, que Antônio tinha feito com as próprias mãos. Voltei para Governador Valadares com as pastas no banco e o baú de cedro equilibrado em cima delas. O apartamento estava em silêncio. A luz da tarde entrava pela janela acima da pia, deixando as partículas de poeira parecendo neve. Coloquei o baú na cama. Tirei os lápis, os boletins antigos, a foto da festa do peão. Eu e o vovô, 2004, ao lado de um tomate com fita azul que não era nem nosso. Passei os dedos pelo painel do fundo. Cedro liso como pele. Aí encontrei a emenda. Uma fissura finíssima na borda esquerda que não seguia o veio da madeira. Pressionei. O painel cedeu. Um espaço escondido de uns 2 centímetros. O cheiro me pegou primeiro. Serragem. Não velha, não embolorada. Cheirava ao ateliê dele. Como se ele tivesse lixado alguma coisa ontem e guardado as aparas como isolamento. Havia 2 objetos no compartimento secreto. Um envelope lacrado. Papel creme espesso, o tipo que vovô usava quando queria ser formal, o que era raro. E uma chavinha. Latão, sem marca. O tipo que abre caixa de banco. Quebrei o lacre de cera vermelha. Dentro tinha uma folha só, com a letra grossa e quadrada do vovô. Banco do Brasil, Agência Juiz de Fora Centro, caixa 1147. Use a chave. 4 linhas, sem explicação. Instruções de um homem que media 2 vezes e nunca desperdiçava uma palavra. Segurei a chave contra a luz. Ela estava quente por ter ficado dentro do baú de cedro. Vovô passou a vida inteira construindo coisas. Casas, empresas, uma família que não merecia ele. Mesmo depois de morto, ainda estava construindo. Uma camada de cada vez. Marlene não parou. Enquanto eu dirigia para Belo Horizonte e voltava, ela entrou com uma petição na vara cível da comarca de Juiz de Fora, pedindo ao juiz que bloqueasse todos os bens do espólio. A casa do vovô, os 2 terrenos que ela já tinha transferido para o próprio nome, e qualquer conta ainda registrada em nome de Antônio J. Rezende. Fábio assinou uma declaração juramentada apoiando o pedido. Como profissional com Cresce ativo e membro da família, ele afirmava poder confirmar que as transferências de imóveis refletiram a vontade expressa de Antônio Rezende. Profissional, credenciado, família. Ele conseguiu errar nas 3 coisas ao mesmo tempo. A intimação chegou no meu apartamento por carta registrada numa sexta. Eu tinha 30 dias para responder ou perdia o direito de contestar. Liguei para Beatriz e disse que eles estavam se movendo rápido. Ela respondeu que tinham que mover mesmo. O fundo fiduciário irrevogável, uma vez que o juiz visse, derrubava a pretensão deles no inventário. Eles estavam correndo para liquidar tudo antes que alguém olhasse direito. Então precisávamos olhar primeiro. Foi Beatriz quem me apresentou a Renata Drummond, advogada especializada em disputas de inventário e quebra de dever fiduciário, com escritório em Juiz de Fora. Renata devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo curto, óculos de leitura pendurados numa corrente fina. O tipo de mulher que nunca ficava a mais de um braço de distância do seu bloco de anotações. Nos encontramos no escritório dela na segunda-feira seguinte. Eu levei tudo. O laudo pericial do Cláudio Farias, o resultado do DNA, o bilhete manuscrito do Antônio que eu havia encontrado no baú de cedro e a chave que ainda não tinha usado.
Renata leu o laudo inteiro em 20 minutos. Tirou os óculos. Disse que aquilo não era uma briga de família. Era a exploração financeira de um adulto vulnerável. Era crime. Então, olhou para a chave na minha mão e perguntou o que ela abria. Eu disse que ainda não sabia. Ela pegou o telefone sem hesitar. Então, era melhor descobrir logo. Pedi licença do escritório de contabilidade. Minha chefe, Sônia, não fez perguntas. Disse só que era coisa de família e que eu pegasse o tempo que precisasse. Ela tinha me visto sair mais cedo por 3 anos seguidos para ir até a casa do vovô. Ela entendia. Renata entrou com intimações para os extratos bancários da Caixa Econômica Federal, as contas pessoais do vovô, as contas da Marlene e os registros da Resende Participações Limitada. Os documentos chegaram em 2 caixas enormes. Eu subi com elas para o apartamento e espalhei tudo pela mesa da cozinha como se fosse uma cena de crime. Porque era exatamente isso. Organizei por data, filtrei por valor, cruzei com as notas fiscais do relatório do Cláudio Farias. O padrão era manual de fracionamento. A Marlene tinha quebrado as transferências em valores logo abaixo de R$55 mil para não acionar os relatórios de operações financeiras do COAF. 48.900 aqui, 53.300 ali. 14 transações separadas, abaixo do limite de notificação, cada uma numa conta diferente. Total desviado pelas contas pessoais do Antônio. R$1.881.000. Total roteado pela Resende Participações Limitada, R$429 mil. Soma total, R$2.310.000. Isso não era descuido, era arquitetura. Trabalhei 6 dias seguidos. Café às 2 da manhã. Planilhas em toda a superfície disponível. Mapeei cada real da origem ao destino. Da conta do Antônio para fornecedor fantasma. Do fornecedor fantasma para holding da Marlene. Da holding para conta corrente pessoal dela. Um circuito fechado, com a assinatura dele falsificada em cada formulário de autorização. Na noite do 6º dia, Renata ligou. Você consegue rastrear cada real até o depósito final? Eu já tinha feito isso, respondi. Então era hora de usar a chave. Banco do Brasil, Agência Juiz de Fora Centro. Entrei numa terça de manhã com a chave de latão e a minha carteira de identidade. A atendente me levou até o cofre. Caixa 1147. A chave entrou sem resistência, sem drama. Dentro havia um envelope pardo bem cheio e uma fina camada de serragem no fundo metálico. Serragem. Ele tinha colocado ali de propósito. Não sei explicar por que isso me fez chorar. O envelope tinha 3 itens. O documento original do Fundo Fiduciário Irrevogável, com firma reconhecida, assinado por 3 testemunhas, datado de 15 anos antes, quando o vovô ainda segurava uma marreta sem dificuldade. Uma cópia autenticada do exame de DNA, com toda a cadeia de custódia documentada. E 4 páginas de uma letra que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Letras maiúsculas e quadradas, a caligrafia de um homem que passou a vida preenchendo ordens de serviço. A carta do Antônio. Entrei na salinha de leitura privativa, fechei a porta e li. Ele escreveu sobre a Neuza, sobre o dia em que ela confessou que o Eduardo não era filho dele, sobre ter casado com ela mesmo assim, porque já tinha decidido que tipo de homem queria ser. Eu sabia desde o dia em que ele nasceu. A Neuza me contou antes do casamento. Mesmo assim, eu casei. Criei o Eduardo como meu filho. Não porque eu precisava, porque eu escolhi. Depois veio a parte sobre a Marlene, sobre ver ela encantar o filho. E depois, devagar, metodicamente, desmontar tudo que ele tinha levado décadas construindo. Sobre o Parkinson, que foi roubando a capacidade dele de reagir. Ela vem me tirando coisas há anos. Talvez eu pudesse ter agido antes. Mas eu tinha medo. Medo de que, se eu confrontasse o Eduardo, ele tivesse que escolher entre a esposa e o pai. Então, eu escolhi por ele. Escolhi proteger minha neta. E depois, aquela frase, a que eu carrego até hoje. Sangue não faz família. O que você faz quando ninguém está olhando é que faz. A instrução final era simples. Use tudo que está nessa caixa para proteger o que eu construí. Não por vingança, pela verdade. Dobrei a carta.
Coloquei de volta no envelope. No fundo da caixa havia serragem. Aquelas aparas finas de madeira que pegam a luz de qualquer jeito. Cheiravam a oficina dele, a cada verão da minha infância. Fiquei sentada naquela sala por 40 minutos sem conseguir me mover. Depois, fui para casa e comecei a trabalhar. As transferências de imóveis eram registro público. O portal online do Cartório de Registro de Imóveis de Juiz de Fora. Acesso gratuito. Puxei as escrituras das duas propriedades, o terreno de 5 alqueires em Barbacena e o lote comercial na Avenida Rio Branco. As duas tinham Antônio J. Rezende como cedente e Marlene S. Rezende como cessionária. Datas de transferência: 4 meses antes da morte do vovô. Reconhecidas por Rogério Leal, tabelião. Número de registro 784-3291. Pesquisei o Rogério Leal. Ele trabalhava na imobiliária Leal e Associados em Uberlândia. Escritório do Fábio. Funcionário do Fábio. O prontuário médico do vovô, obtido pela Beatriz por meio da autoridade legal do fundo fiduciário, mostrava que na data dessas transferências, o Parkinson já havia avançado, a um ponto onde ele não conseguia segurar uma caneta com firmeza. As anotações do neurologista daquele mês diziam: paciente apresenta tremor de repouso significativo em ambas as mãos. Tarefas motoras finas, incluindo escrita, não são mais realizáveis de forma independente. As assinaturas nas escrituras eram firmes, fluidas, sem nenhum tremor. Não eram as mãos de um homem com Parkinson em estágio avançado. A Renata contratou uma perita em documentoscopia, a doutora Patrícia Mello, credenciada pelo Instituto Nacional de Criminalística. O laudo levou 2 semanas. A conclusão dizia: as assinaturas questionadas são inconsistentes com os exemplares conhecidos da grafia de Antônio J. Rezende do período correspondente. Os padrões de tremor presentes nas amostras autenticadas estão completamente ausentes nos documentos questionados. Os registros de comissão do Fábio, obtidos por intimação judicial, mostravam que ele recebeu R$231 mil em honorários de consultoria da Rezende Participações Limitada, no mesmo trimestre das transferências. 3 pessoas, 3 funções. A Marlene foi a arquiteta, o Fábio foi o executor, e meu pai foi quem abriu a porta. Fui a Juiz de Fora num sábado. Não fui à casa da família. Não tinha motivo para isso. Fui até a Rezende Filhos Construções, o escritório antigo na BR-040. O negócio tinha sido vendido anos antes, mas o vovô guardou o prédio. Estava vazio, trancado. Mas a caminhonete do Eduardo estava no estacionamento de Cascalho. Ele estava lá dentro, no escritório antigo, aquele com o nome do vovô ainda gravado no vidro da janela. Cerveja na mesa, fotos antigas da equipe na parede. Homens jovens com capacetes de obra na frente de casas recém-construídas, sorrindo para a câmera. Eduardo levantou os olhos quando entrei. Não perguntou como eu tinha entrado. A porta lateral não fechava direito desde 1997. Você não deveria estar aqui, ele disse. A voz era cansada, não hostil, só esgotada. Eu sei sobre as transferências, pai. Ele olhou para a garrafa de cerveja e começou a descascar o rótulo com a unha. Não estou pedindo para você se voltar contra ela, eu disse. Quero saber uma coisa só. Você sabia? Uma pausa longa. A lâmpada fluorescente sobre a gente zumbia. Eduardo terminou a cerveja, pousou a garrafa com a precisão de quem está bebendo desde o meio-dia. Assinei o que ela mandou assinar. Outra pausa. Não sabia quanto era. Meia verdade. Dava para ouvir isso na forma como a voz dele caiu exatamente enquanto era. A ênfase estava errada, como a de uma testemunha que ensaiou só parte do depoimento. E o vovô? Perguntei. Você sabia sobre... Não, ele me cortou. Uma palavra só, seca, curta, como disparo de pistola de pregos. Fiquei parada mais 1 minuto. As fotos na parede mostravam um homem que um dia construiu coisas ao lado do próprio pai. O homem na minha frente tinha deixado outra pessoa destruir tudo isso. Saí. Voltei para Governador Valadares. Os números iam dizer o que ele não conseguia. E enquanto eu dirigia, alguma coisa foi se formando com clareza dentro de mim.
A fraude não era só sobre dinheiro. Era sobre apagar meu avô. Apagar tudo que ele construiu, tudo em que ele acreditou, cada pessoa em que ele confiou. De repente, aqueles números não eram mais só planilhas. Eram o rastro de uma demolição cuidadosa, tijolo por tijolo, do que meu avô passou a vida inteira erguendo. O escritório de Renata tinha uma lousa branca. Quando terminamos, parecia mapa de documentário policial. Linhas vermelhas ligando nomes a contas. Linhas azuis ligando contas a imóveis. Linhas verdes marcando a cronologia. Renata ficou de pé na frente da lousa, com uma caneta na mão, e foi falando com aquela voz de quem já viu tudo isso antes. Primeiro passo. Entramos com impugnação à petição de inventário de Marlene e apresentamos o fundo fiduciário irrevogável. Isso retira os 20 milhões de reais da partilha por completo. Segundo passo. Usamos a perícia contábil para anular as transferências de imóveis. Assinaturas falsificadas, reconhecimentos fraudulentos em cartório, violação de dever fiduciário no exercício da procuração. Terceiro passo. Encaminhamos as provas criminais ao promotor de justiça da comarca de Juiz de Fora. Ela bateu com o dedo na pasta do exame de DNA. E isso aqui, ela disse, não tira de Eduardo o direito de herdar. Meu avô o criou. Juridicamente, ele é filho de Antônio. Biologia não muda isso, mas destrói a credibilidade deles. A argumentação inteira de Marlene e Eduardo no inventário é que eles são a única família verdadeira e eu sou só a neta que aparecia nas festas. O DNA mostra que o herdeiro legítimo que eles apresentam não é filho biológico e a pessoa em quem Antônio de fato escolheu confiar está sentada nessa cadeira. Fiquei olhando para a lousa. Falei que não queria destruir meu pai. Renata não hesitou. Então, a gente foca em Marlene e em Fábio. O nível de envolvimento de Eduardo vai aparecer naturalmente no processo. Se a participação dele foi passiva, o juiz vai considerar isso. Ela pausou. Mas Camila, você precisa estar preparada. Quando isso for à audiência, tudo vem à tona. A fraude, as transferências, o DNA. E seu pai vai estar sentado a menos de 3 metros de você. Eu sei, eu disse. Tem certeza? O relógio de bolso pesava no bolso da minha jaqueta. A carta do meu avô dizia verdade, não vingança. Eu tinha certeza. Marlene apareceu no meu apartamento numa quarta-feira. Sem ligar antes, sem avisar nada. Só o Onix dela parado no estacionamento ao lado da lavanderia e uma batida seca na minha porta. Fábio estava no banco no passageiro, motor ligado. Abri a porta. Marlene estava de batom com aquela expressão ensaiada, preocupada, maternal. A cara que ela colocava para vizinhos e tabeliões. Ela disse que sabia que tinha sido difícil para todo mundo, mas que ela e meu pai achavam melhor resolver o inventário juntos, em família. Beatriz Nogueira está cuidando dos assuntos do vovô, eu respondi. O rosto de Marlene mudou. O nome caiu nela como um balde de água fria. Ela se recuperou em uns 2 segundos. Impressionante, sério. Tentou-me dizer que Beatriz tinha se aposentado faz anos. Eu disse que não. Marlene tentou outro ângulo, aquela inclinação de cabeça de quem está preocupada, a voz suavizando. Disse que meu avô não ia querer advogados destruindo a família. Que ele sempre colocava a família em primeiro lugar. Eu disse que foi exatamente meu avô quem contratou a advogada. A expressão ensaiada escorregou. Por baixo, tinha algo duro e afiado, como fio de lâmina pegando a luz. Você não sabe o que está começando, ela disse. Eu sei exatamente o que estou começando. Ela foi embora. Fiquei olhando pela janela enquanto ela entrava no carro. Fábio se inclinou para dizer alguma coisa. Marlene balançou a cabeça que não. Ele já estava ligando para o celular quando saíram do estacionamento. Me virei para a mesa da cozinha. 2 caixas de papelão com documentos, 47 páginas de perícia contábil, laudo de especialista em caligrafia, análise do laboratório de DNA, uma carta de um homem morto que construiu casas e cumpriu promessas. 3 dias depois, chegou a data da audiência. 2 semanas antes, Renata e eu revisamos as provas uma última vez. 47 páginas de extratos bancários, 11 documentos com assinaturas falsificadas, registros de transferências de imóveis com reconhecimento de firma fraudulento,
Notas fiscais falsas, com nomes de fornecedores que não existiam. Declaração juramentada de Cláudio Farias, detalhando 28 meses de transações estruturadas. Laudo da doutora. Patria Melo, sobre os documentos falsificados. Depoimento de Rogério Leal. Laudo do Instituto Nacional de Criminalística com cadeia de custódia intacta. Declaração de Dona Conceição. 4 páginas de anotações de uma mulher que observou minha família da janela de frente por 31 anos. E a carta do Antônio, autenticada pela Beatriz. Renata me preparou para o depoimento. Você não está discutindo, ela disse. Está lendo um balancete. Faça exatamente o que faz todo dia no trabalho. Eu treinei. Voz calma, respostas diretas, apontar o documento, deixar os números falarem por si. Foi nessa semana que a Sônia ligou. Estão falando por aí, ela disse. As pessoas estão fazendo perguntas sobre a sua família. Juiz de Fora era pequena assim. 4 graus de separação, talvez 3. As notícias corriam pelos grupos de igreja e pelos balcões de mercado muito mais rápido do que qualquer petição chegava ao cartório. A Marlene tinha contratado advogado. Marcelo Tavares, local, agressivo, especialista em disputas de inventário. Ele protocolou uma ação pedindo anulação, alegando que o fundo fiduciário tinha sido criado sob influência indevida minha, sobre o vovô, nos últimos anos de vida dele. Eu li a petição sentada na minha mesa de cozinha. Influência indevida da neta que trocou os lençóis dele, esquentou a sopa, fez a declaração de imposto enquanto a esposa do filho falsificava a assinatura dele em transferências bancárias. Renata disse que ele estava exagerando. O fundo foi criado 15 anos atrás, quando o Antônio ainda subia em andaime. Uma carta médica confirmava a capacidade mental dele em cada atualização. Então que ele tente, eu respondi. No domingo seguinte, depois da missa, Dona Conceição me ligou. Minha filha, a Marlene está contando por aí que você está contestando a vontade do seu avô, que quer tomar a casa dos seus próprios pais. Eu comecei a explicar. Ela me cortou. Eu sei que não é assim. Eu vi você entrar naquela casa todo dia por 3 anos. Inverno, verão, naquele temporal de fevereiro que gelou tudo. Nunca vi a Marlene. Ela fez uma pausa. Mas a vi 2 vezes. As 2 vezes, ela chegou com caixas de papéis e foi embora sem elas. E uma vez, vi seu primo Fábio lá fora, com uma trena, medindo o limite do terreno. Dona Conceição tinha 74 anos e tinha sido secretária escolar por 30 anos. O tipo de mulher que percebia quando uma criança usava a mesma roupa 2 dias seguidos, ou quando um pai assinava o nome errado numa autorização. Ela não deixava passar nada. Disse que queria depor se fosse ajudar, que podia ser velha, mas os olhos funcionavam bem e a memória era melhor que a da maioria. Renata a incluiu na lista de testemunhas. Testemunha de caráter, sobre o tipo de cuidadora que eu tinha sido. E testemunha de linha do tempo, sobre o que Marlene e Fábio faziam naquela casa. 2 dias depois, Fábio me ligou. Primeira vez que falávamos desde o velório. Ele perguntou se eu realmente queria fazer isso. Disse para eu pensar no tio Eduardo, pensar no que viria à tona. Era a ameaça. Ele achava que eu não sabia sobre o DNA. Achava que tinha uma carta na manga. Que o medo de expor o segredo de Eduardo me faria recuar. Eu disse que já tinha pensado bastante e desliguei. Fábio tinha jogado a última carta dele. Só que ele não sabia que eu estava com um baralho inteiro na mão. Na véspera da audiência preliminar, Eduardo ligou. A voz estava áspera. Aquele tipo de aspereza de madrugada que vem com cachaça ou choro, ou os 2 juntos. Disse que não conseguia conter ela. Eu respondi que sabia. Ele disse que se fosse a julgamento, tudo viria à tona. Tudo. Eu disse que sabia disso também. Um silêncio longo. Eu ouvia a respiração dele. Lá atrás, uma porta fechou. Marlene, provavelmente. Circulando pela casa que não era dela. Então, ele perguntou se meu avô sabia. Sobre ele. Eu tinha me preparado para muita coisa. Tinha ensaiado depoimento financeiro com Renata. Tinha praticado apresentar documentos. Mas não tinha me preparado para o meu pai me perguntar às 11h30 da noite se o homem que o criou sabia que ele não era filho de sangue.
Eu disse que sabia, e que mesmo assim o escolheu. O silêncio se estendeu. Ouvi Eduardo pousar alguma coisa. Um copo, talvez. Ele desligou sem prometer nada, sem compromisso de depor, sem compromisso de segurar a Marlene. Só o clique da chamada encerrada, e ao fundo, o som do motor de uma caminhonete pegando. O que significava que ele estava no escritório antigo de novo, bebendo sozinho num prédio com o nome do pai na janela. Fiquei sentada na cama do apartamento 32. O relógio de bolso na mesinha de cabeceira marcava o tempo com uma constância que me irritava e me acalmava ao mesmo tempo. Não dormi. Revisei os números mais uma vez, não porque precisasse, mas porque números eram a única coisa em que eu ainda confiava, e pessoas, ultimamente, não estavam passando nesse critério. A audiência preliminar era às 9 da manhã. Qualquer que fosse a decisão de Eduardo, eu estaria lá. Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, Sala 2, Juíza Maria da Graça Pinheiro presidindo. Uns 50 e poucos anos, sem papo, o tipo de juíza que lê cada petição antes da audiência começar. Isso eu já tinha descoberto por conta própria. Marcelo Tavares abriu pela Marlene. Ficou de pé no púlpito com as mangas dobradas e a voz calibrada para despertar compaixão. Disse que o fundo fiduciário havia sido criado num período de vulnerabilidade de Antônio Rezende, que a neta era a única cuidadora e tinha acesso irrestrito a um homem com Parkinson progressivo. Que o documento refletia a influência indevida, não a vontade genuína do meu avô. Renata se levantou, sem drama. Disse que o fundo havia sido constituído 15 anos antes, quando Antônio tinha 70 anos, plena capacidade, e ainda dirigia uma construtora. Testemunhado por 3 pessoas independentes e registrado em cartório. Atualizado uma única vez, 2 anos antes da morte dele, dentro de uma janela de competência documentada e confirmada pelo médico responsável. Temos a carta do médico, ela disse, e ergueu a pasta de anexos. Estamos preparados para apresentar o instrumento original do fundo, junto com evidências de irregularidades financeiras extensas na gestão do espólio pelo peticionante. A juíza Pinheiro olhou para Tavares. Vou precisar examinar o instrumento original do fundo na audiência de instrução, disse a juíza Pinheiro. Também determino que ambas as partes apresentem prestação de contas completa de todos os bens do espólio que acessaram, transferiram ou administraram nos últimos 3 anos. Tavares hesitou. Atrás dele, Marlene se inclinou para frente e sussurrou alguma coisa com urgência. Tavares abriu a boca. Prestação de contas completa, interrompeu a juíza. Os 2 lados. A audiência de instrução está marcada para o dia 14 de outubro. A expressão de Marlene quando a juíza ordenou a prestação mútua foi a primeira rachadura que eu vi nela. Pequena. Um enrijecimento em volta dos olhos, o queixo travando meio grau, mas eu reconheci. Era o rosto de uma mulher cujo sistema acabava de ser auditado. O que aconteceu depois, eu soube pelos autos e pelos depoimentos. Fábio ligou para Marlene na noite seguinte à audiência preliminar. Ele disse que iam puxar os registros de imóveis, que o nome dele estava na cadeia de reconhecimento de firma, que o nome de Rogério também estava. Isso não é mais só uma disputa civil, Marlene. Segura os nervos, ela respondeu. A gente diz que Antônio autorizou tudo verbalmente. A autorização verbal de um homem com Parkinson que mal conseguia segurar uma caneta. Isso não ia se sustentar. Rogério Leal, o tabelião, amigo de cartório do Fábio, fez uma ligação por conta própria. Não para o Fábio, para um advogado criminalista. O advogado de Rogério entrou em contato com Renata em menos de 48 horas, oferecendo o que os advogados chamam de colaboração. Rogério daria uma declaração juramentada, confirmando que Fábio tinha pedido a ele que reconhecesse firma nos documentos de transferência de imóvel sem que Antônio estivesse presente. Em troca, queria garantia de que o promotor de justiça consideraria a cooperação dele na hora de definir as acusações. Ele virou, Renata me disse. O tabelião do Fábio vai testemunhar que as assinaturas foram falsificadas. Fábio foi até Juiz de Fora. Imagino a cena pelo que Eduardo descreveu depois. Fábio na cozinha da casa do vovô, andando de um lado para o outro. Marlene encostada na bancada. Eduardo sentado à mesa. Você disse que era simples, Fábio falou. Era simples. Entrou e saiu. Ninguém se machuca.
Ninguém se machucou, Marlene respondeu, como se isso justificasse tudo. Somos família, esse dinheiro sempre foi nosso. Fábio cruzou os braços. A Camila também é família. Marlene pegou a xícara de café. A Camila é contadora com rancor. Eduardo, lá da mesa, quieto como sempre, disse apenas que ela era filha deles. Marlene não respondeu. Tomou um gole, mudou de assunto para a data da audiência, como se a palavra filha fosse algo que ela pudesse simplesmente ignorar na agenda. O escritório da Renata, uma semana antes da audiência. Passamos por cada peça de evidência que íamos apresentar. O fundo fiduciário irrevogável, 15 anos de validade, blindado juridicamente, com atestado médico de capacidade em cada atualização. O laudo pericial do Cláudio Farias, 47 páginas, rastreando R$2.310.000 das contas do Antônio até as da Marlene. 11 documentos de autorização falsificados, com análise grafológica da doutora Patrícia Mello, concluindo que as assinaturas eram incompatíveis com a escrita conhecida do Antônio. Registros de transferência de 2 imóveis, avaliados em R$2.310.000, passados para o nome da Marlene com reconhecimento de firma fraudulento. A declaração jurada do Rogério Leal, confirmando que reconheceu as firmas sem a presença do Antônio. Os registros de comissão do Fábio, mostrando R$231.000 em pagamentos da Resende Participações Limitada. O resultado do exame de DNA com cadeia de custódia certificada. O depoimento da dona Conceição e a carta do Antônio, autenticada pela Beatriz, que testemunharia pessoalmente. A Renata fechou a pasta. Isso não é mais um processo, ela disse. É uma auditoria com martelo de juíza. A Beatriz ia falar sobre o fundo e as instruções do Antônio. O Cláudio Farias ia apresentar a análise financeira. A doutora Mello estava disponível por videoconferência. A dona Conceição tinha passado o vestido de missa e me dito que estaria na primeira fila. Coloquei a mão no bolso do casaco. O relógio de bolso estava quente, do calor do meu corpo, do mesmo jeito que ficava quente no bolso do vovô. Vamos, eu disse. A audiência era numa terça-feira de outubro. As árvores ao longo da rodovia estavam virando vermelhas. O vermelho honesto de outubro, aquele que só aparece quando as noites esfriaram o suficiente para tirar de uma árvore tudo que ela não precisa mais. A vara cível da comarca de Juiz de Fora, Sala 2. Paredes de madeira escura, luz fluorescente. O tipo de sala onde disputas de herança e batalhas de guarda acontecem toda terça, enquanto o resto de Juiz de Fora vai trabalhar. Do lado esquerdo, a Renata Drummond, na mesa de defesa, eu ao lado dela. O baú de cedro sobre a mesa, já registrado como prova A. A Beatriz Nogueira logo atrás, cabelo prateado, óculos dourados, mãos cruzadas no colo. O Cláudio Farias do lado dela, com 2 cópias do relatório. Do lado direito, o Marcelo Tavares, com seu bloco amarelo e a caneta que não parava de clicar. A Marlene ao lado dele, vestido azul marinho, postura rígida, as mesmas pérolas do velório. Como se reputação fosse algo que se veste. O Eduardo no canto, rosto cinza, olhando a madeira da mesa sem levantar a cabeça uma vez sequer. O Fábio estava na primeira fileira, bem perto da saída. O pé dele não parava. A dona Conceição na segunda fileira, vestido de missa, óculos bifocais, sentada reta como um mastro. Uma repórter da Tribuna de Minas, com um caderno aberto no joelho. 4 pessoas que eu reconhecia do enterro do vovô, espalhadas nas fileiras do fundo. Não era uma sala lotada, era íntima, o que piorava muito as coisas para quem tinha algo a esconder. A juíza Pinheiro entrou, nos levantamos. Ela sentou, nós sentamos. Ela leu o caso em voz alta, sem entonação, como se fosse uma lista de compras. Peticionária, Marlene S. Rezende. Requerida, Camila A. Rezende, representada por advogada. A Renata se levantou. Excelência, gostaríamos de começar pelo instrumento do fundo fiduciário. O Tavares já estava de pé antes dela terminar a frase. A validade de qualquer suposto fundo é exatamente o que viemos contestar aqui. A juíza Pinheiro olhou para ele por cima dos óculos, com uma paciência que não era paciência.
Vou ouvir o instrumento primeiro, depois a contestação. Pode prosseguir, doutora Drummond. A Renata chamou a Beatriz Nogueira para depor. Ela ficou no banco por 40 minutos. Ela descreveu a criação do fundo 15 anos atrás, a pedido do Antônio. O dinheiro veio da venda da Rezende Filhos Construções, mais décadas de investimento cuidadoso. Fundo irrevogável. Camila A. Rezende nomeada como única beneficiária. O Antônio tinha 70 anos quando assinou. Uma carta médica confirmando competência cognitiva e legal estava anexada ao documento original. 3 testemunhas independentes haviam assinado: a paralegal da Beatriz, um gerente de banco e o contador de longa data do Antônio. O Tavares foi para o contra-interrogatório. A senhora não teria interesse financeiro no resultado deste fundo? A Beatriz não piscou. Sou a administradora fiduciária. Minha remuneração está definida no próprio instrumento, aprovada pela beneficiária e pelo juízo. Tenho interesse fiduciário, doutor, não financeiro. O Tavares sentou sem responder. A Renata chamou o Cláudio Farias. O projetor ganhou vida. As planilhas dele tomaram a tela inteira. Colunas de datas, valores, números de conta, nomes de fornecedores. Ele guiou o tribunal por 28 meses de movimentações. R$ 1.881.000 das contas pessoais do Antônio, transferidos para 3 contas controladas pela Marlene. R$ 429.000 circularam pela Rezende Participações, Sociedade Limitada. Nomes de fornecedores que não correspondiam a nenhuma empresa registrada em Minas Gerais. Notas fiscais geradas num computador doméstico. Os metadados com timestamp do dispositivo registrado no e-mail da Marlene. 17 lançamentos rotulados como plano de saúde complementar que nenhum contrato do INSS havia gerado. Depois vieram as transferências de imóveis. O depoimento em vídeo da doutora Patrícia Mello apareceu no monitor da sala. A conclusão dela era clínica, quase fria. As assinaturas questionadas são incompatíveis com os exemplares conhecidos. Os padrões de tremor presentes nas amostras autenticadas do mesmo período estão completamente ausentes nos documentos contestados. Em minha opinião profissional, essas assinaturas não foram produzidas por Antônio J. Rezende. A declaração juramentada do Rogério Leal foi lida em voz alta pela Renata. O Tavares me pediu para autenticar os documentos como tabelião. O senhor Rezende não estava presente. Me disseram que ele havia assinado antes, em casa, que não havia necessidade de verificar nada. O Fábio empalideceu. Murmurou alguma coisa para o Tavares, que simplesmente ignorou. A Marlene estava rígida, mandíbula travada, mãos entrelaçadas com tanta força que as juntas ficaram brancas. A juíza Pinheiro tirou os óculos de leitura e olhou diretamente para o Tavares. Perguntou se o cliente dele queria responder sobre as inconsistências contábeis. O Tavares endireitou a gravata e começou a dizer que precisavam de mais tempo para analisar o laudo forense. A juíza cortou. 30 dias já foram dados, doutor. A Renata se levantou de novo. Disse que havia uma última prova relevante para a posição da requerente no processo. Que o caso do peticionário se baseava em parte na afirmação de que o Eduardo Rezende, como único filho homem do Antônio Rezende, seria o herdeiro principal por direito, e que eu, como neta, teria uma posição subordinada na herança. Ela entregou uma pasta ao escrivão. Era uma análise de DNA certificada, realizada 18 meses antes da morte do meu avô, a pedido dele mesmo, pelo médico particular dele, com toda a cadeia de custódia documentada. A Renata leu o resumo em voz alta. A análise concluía com 99,98% de certeza que Eduardo Alves Rezende não era filho biológico de Antônio José Rezende. A sala inteira se moveu. A dona Conceição levou a mão à boca. A repórter parou de escrever. Lá atrás, um dos antigos carpinteiros da equipe do meu avô balançou a cabeça devagar. Do jeito que a gente faz quando algo que sempre suspeitou finalmente se confirma. O Eduardo não explodiu, não se levantou, não negou. Afundou na cadeira como um prédio cedendo no alicerce. Colocou as mãos abertas sobre a mesa. O rosto dele ficou da cor de cimento velho.
E então ele disse, quase para si mesmo, baixo o suficiente para a escrivã se inclinar para a frente, tentando captar. Ele sabia. Sempre soube. E mesmo assim me criou. Por um segundo, a sala ficou completamente parada. Eu olhei para o meu pai e vi algo que não esperava. Não era mais o homem que assinava documentos sem ler, nem o homem que ficou parado atrás da porta enquanto eu carregava caixas para o carro. Era o filho que o Antônio tinha escolhido criar. Um filho que passou a vida inteira tentando merecer um lugar que já era dele. Aí, a Marlene agarrou o braço dele e disse, não fala mais nada. E o momento se desfez. O Tavares se recuperou rápido. Excelência, disse ele, o exame de DNA é irrelevante para os direitos hereditários. Pela legislação de Minas Gerais, um filho criado por um pai tem a mesma posição jurídica, independente de vínculo biológico. Isso é uma distração. A Renata concordou com a cabeça. Concordamos, doutor. Não estamos dizendo que o Eduardo Rezende não tem legitimidade. Estamos demonstrando que a narrativa dos requerentes de que são os únicos herdeiros legítimos do Antônio Rezende e que a Camila é uma estranha que manipulou um velho doente é fundamentalmente desonesta. O Antônio sabia a verdade sobre a paternidade do Eduardo e, mesmo assim, escolheu criá-lo. Também escolheu, ao longo de 15 anos e com plena capacidade legal, confiar seu patrimônio à única pessoa que provou merecer. Não pelo sangue, pela conduta. Ela virou para Marlene. A requerente não cuidou do Antônio Rezende, não visitou, não alimentou, não leu para ele, não organizou as contas. O que ela fez foi falsificar assinaturas, criar fornecedores fictícios, estruturar operações financeiras para fugir dos relatórios do COAF e protocolar uma petição de inventário fraudulenta sob juramento. A Marlene não aguentou. Levantou antes que o Tavares pudesse segurar. Isso é um absurdo! Essa menina ficou dentro da casa dele e o virou contra o próprio filho. Ela é só uma contadora. Ela não merece. Dona Rezende, sente-se. A juíza Pinheiro falou sem elevar a voz. A Marlene não sentou. O tom subiu. Ela envenenou ele contra a gente. Se aproveitou de um velho doente que não sabia mais o que estava fazendo. Eu falei, sem gritar, com a mesma voz que uso quando apresento resultados de auditoria para um cliente que já sabe que os números são ruins. Ele não tinha pena de mim. Ele tinha pena de você. A Marlene parou. A boca abriu. Nada saiu. O tribunal ficou em silêncio. Só o riscar da caneta da escrivã e o relógio de bolso batendo contra minhas costelas. A juíza Pinheiro disse, sente-se, dona Rezende. Não vou pedir de novo. A Marlene sentou. As mãos tremiam. Não como as do Eduardo. Não de dor nem de vergonha. De raiva. Aquela raiva específica de quem ouve a história que contou para si mesmo por 30 anos ser lida em voz alta por alguém que foi atrás dos recibos. A juíza deu a sentença ali mesmo. O fundo fiduciário irrevogável era válido, constituído durante capacidade documentada, testemunhado, juridicamente vinculante. As transferências de imóveis foram anuladas. Assinaturas falsificadas, reconhecimento fraudulento de firma, violação de dever fiduciário. Ela determinou a restituição integral de todos os valores desviados e encaminhou as provas criminais ao Ministério Público da Comarca de Juiz de Fora. O Tavares não recorreu. A Marlene ficou imóvel enquanto a sentença era lida. O Fábio já tinha sumido, escorregou pela porta durante o depoimento do DNA e não voltou. O corredor do fórum cheirava a cera de piso e aquecedor velho. Eu ia em direção à saída com o baú de cedro no braço, quando ouvi passos atrás de mim. Camila. Parei. O Eduardo estava a menos de 1 metro. A gravata afrouxada, os olhos vermelhos. Ele disse que assinou o que ela mandou assinar. A voz quebrou no assinar. Cada papel, cada formulário. Ele nem perguntava o que era. Só assinava. Perguntei por quê. Ele disse que ela ameaçou contar para todo mundo sobre ele. Sobre quem ele é de verdade. Olhei para o meu pai e disse que o vovô sabia, pai. Sempre soube e nunca deixou de te chamar de filho. O Eduardo desabou. Ali mesmo, no corredor do fórum.
embaixo de luz fria de neon, na frente de um bebedouro e um mural com aviso de júri popular. Meu pai chorou pela primeira vez desde que eu era criança. Eu não abracei, não perdoei, mas também não fui embora. Fiquei ali, parada, segurando o baú que o vovô construiu até meu pai terminar de chorar. Foi a última vez que ficamos no mesmo ambiente por um bom tempo. O Ministério Público trabalhou rápido. A Marlene foi denunciada por exploração financeira de pessoa vulnerável, falsificação de documentos e estelionato. Tudo enquadrado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Ela fechou acordo. 1 ano e 6 meses de pena suspensa, 3 anos de liberdade assistida e devolução integral de R$ 2.310.000. Sem cadeia, mas com ficha suja para sempre, aparecendo em qualquer consulta de antecedentes pelo resto da vida dela. O Fábio foi indiciado por falsificação e associação criminosa. O acordo dele resultou em 12 meses suspensos e perda definitiva do Cresce. A esposa entrou com o divórcio antes mesmo da audiência de sentença. O Rogério Leal perdeu a comissão de tabelião e ficou impedido de solicitar reintegração por 10 anos. O Eduardo cooperou com a investigação, não foi indiciado. O promotor entendeu que a participação dele foi passiva, que ele assinou documentos sob coação e que a colaboração dele foi decisiva para construir o caso contra Marlene. Ele saiu da casa do vovô e foi morar numa kitnet no lado oeste de Juiz de Fora. Pediu o divórcio. A última notícia que tive era que ele trabalhava na manutenção de um galpão de self-storage, perto da rodovia 381. A casa voltou para o fundo fiduciário. Os 2 terrenos foram restituídos. Eu não me mudei para lá. Fiquei no meu apartamento em Governador Valadares, 56 metros quadrados em cima de uma lavanderia, o lugar que era meu antes de tudo isso começar. 6 meses depois da audiência, usei parte do fundo para criar a Fundação Comunitária Antônio Rezende. A missão era simples: bolsas para alunos de escola técnica no Vale do Rio Doce, marcenaria, elétrica, encanamento. O trabalho que o vovô acreditava. A primeira turma tinha 8 alunos. O escritório da fundação ficou na antiga oficina dele, no galpão da Rezende Filhos Construções, na rodovia 40. Reformei tudo. Fiação nova, encanamento novo, 3 paredes com tinta fresca. A 4ª parede eu deixei como estava. Madeira original, riscada, manchada, ainda guardando alguma coisa do cheiro de serragem no grão. Não sei explicar por que não toquei nela, mas não toquei. Eduardo e eu não nos falamos. Não é perdão, não é punição, é distância. Algumas portas fecham sem barulho. Marlene e eu temos uma medida protetiva. Algumas portas precisam de tranca. Dona Conceição foi à inauguração da fundação. Trouxe uma torta de goiabada com queijo de Minas e usou o mesmo vestido de ir à missa que tinha usado na audiência. Ficou parada no meio da oficina. Olhou os 8 alunos sentados nas cadeiras dobráveis e disse que o meu avô estaria orgulhoso. Eu falei que ele diria que eu estourei o orçamento. Ela riu, eu também. Tenho um relógio de bolso na minha mesa agora. Prata, gasto de tanto uso. Fica do lado do baú de cedro, na prateleira atrás de mim, numa oficina que cheira a tinta fresca e madeira velha. O vovô escreveu numa carta, e eu vou repetir uma última vez: sangue não faz família. O que você faz quando ninguém está olhando, isso faz. Eu não herdei 20 milhões de reais. Herdei um padrão. Essa é minha história. Um baú de madeira, uma contadora teimosa e um avô que construiu coisas que duraram depois que ele foi embora. Se você tem alguém que ama e não sabe quem segura a procuração dessa pessoa, pausa tudo e vai verificar. Essa semana. Não deixa para depois. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, manda esse vídeo, compartilha, deixa um comentário contando o que você sentiu. Estou aqui, lendo tudo. E te vejo no próximo.